Torcedor, tudo bem com você? Seja bem-vindo, bem-vindo aqui no nosso canal. Ativa o sininho e, claro, comenta muito esse conteúdo, porque a partir de agora a gente vai fazer uma análise sobre a apresentação dos nossos clubes, né? Eu falo o Náutico e o Sport. O Sport jogou fora de casa contra a equipe do Londrina e venceu de virada. A primeira vitória do Leão, quebrando aquela sequência ruim, né? De mais de 8 meses, praticamente, sem vencer um time do eixo Nordeste. E o Sport quebrou essa sequência ruim. A última vitória do Sport contra uma equipe do Sul, né, de um eixo que não seja o nosso, foi diante do Corinthians. Isso lá na Série A, no dia 7, não, no dia 22 de setembro, ou seja, muito, muito tempo. E o Sport vai lá e vence a equipe do Londrina. Foi fácil? Foi não, viu? Foi difícil, jogo duro, complicado, ruento, mas o Sport venceu. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse jogo. E o Náutico em casa, na presença do seu torcedor. Daqui a pouquinho também iremos passar o público nos aflitos, debaixo de muita chuva, porque eu tomei de água nessa chuva, eu tomei de chuva, na realidade, né? Eu me molhei, não foi brincadeira. O Náutico venceu por 1-0, poderia ser um placar maior, porque o Náutico foi melhor do que a Ponte Preta, mas pelo menos o Timbu venceu a segunda na Série B. E neste momento está no G6. Está na quarta posição com 6 pontos conquistados. Então, claro que pode ser ultrapassado e tudo mais, mas querendo ou não, um bom recomeço do Náutico, né? Apesar que o Arnaldo não entendeu assim, que é um recomeço. E do esporte é aquela história, né? O esporte continua sem perder, tendo aí o técnico interino. Apesar que o Dalpozo está quase fechado com o esporte. Pelo menos é isso que a gente recebe de informações. Querendo ou não, os nossos clubes venceram. Tá? E aqui a gente vai falar da importância desses resultados. Tanto do Náutico, tanto do esporte. Tá bom? Só um detalhe. O esporte tem um jogador interessante, né? O Perotti. Mais uma vez, gol dele. Barleta fez o gol, mas o Perotti teve o gol de pênalti. E o Perotti fez o gol que virou o placar. Perotti sendo muito importante para o esporte continuar nesse caminho certo, né? Porque, veja, é aquilo que eu venho falando, né? Tá jogando bem o fino da bola? Tá não, torcedor, não tá. Mas tá vencendo ou empatando, não tá perdendo. Isso é importante. Empatou com o Vila, venceu os 2 jogos da Copa do Nordeste, os dois primeiros jogos, e tá levando com a barriga. E agora venceu o Londrina. Então, veja, tô falando de uma sequência de 4 jogos sem perder, com o técnico interino, o Márcio Goiano, tá? Então, isso é muito importante. Vamos se aprofundar aqui. Eu esqueci de falar aqui. Se inscreva no canal, né, gente? Ativa o sininho, comenta esse conteúdo, dá seu like, tá? Deixa seu like aqui. Aos novos inscritos, seja bem-vindo. Já percebi que o pessoal está se inscrevendo no canal. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pelo seu respeito. Estamos por aqui para levar muita informação para você, com muita apuração, claro, e com muito respeito à notícia, né? A gente tem que sempre respeitar a notícia e a gente sempre vai trazer aqui. O Náutico jogou numa formação, mais uma vez, tendo 2 meses, foi um esquema num 4-4-2, porque o Paulo Sérgio retornou à titularidade, fez um bom jogo, né, dentro do possível, né, participando das jogadas, participando, sempre estando presente, pisando na área, então isso é importante. Foi o primeiro jogo dele, né, nessa Série B, depois de toda aquela polêmica e também de ficar uma partida afastada por conta de uma lesão, então se recuperou bem. E para mim fez um jogo nota 6, tá? Daquilo que se podia esperar mesmo, na questão de voltar de lesão, de ter passado um jogo fora, 2 jogos na realidade. Então, para mim, fez um jogo nota 6. O Náutico jogou com Muriel, Matheus Ribeiro continuou na lateral direita, então isso já começo a entender que o Guilherme e o Hélio vão dar esse lado direito de defesa
para o Matheus, tá? E vai utilizar o Arnaldo. E o Reginaldo sequer pegou relação. Me espantou muito isso ontem. Porque no jogo passado, o Hélio levou o Reginaldo. E aí dá para entender o seguinte, tá, torcedor? Que, não, eu levei o Reginaldo porque era o primeiro jogo do Matheus. Se ele não aguentasse, a gente teria o Reginaldo e mais o Arnaldo. No caso, o Arnaldo seria o titular, o Reginaldo poderia cair um pouco mais avançado, coisa que não aconteceu no jogo passado, no jogo contra a equipe do Atlético Goianiense, né? Mas, de qualquer maneira, chamou a atenção essa situação envolvendo ali a não relação do Reginaldo. E a dupla de zaga teve, a gente já falava aqui, mas foi Matheus Silva e o Igor Fernandes. Por sinal, eu sempre acho que o Matheus Silva sempre chega atrasado nos lances. Não é uma impressão minha, não, é o que eu vejo em campo mesmo. Esse atleta, ele é um pouco descompassado em alguns momentos. Isso não é legal. Isso não é legal. Teve ali o meio-campo com. Aí o Leonai foi titular, uma surpresa, mas apareceu como titular, por sinal. O Leonai tomou dois amarelos em 2 jogos. Se ele tomar o terceiro amarelo, ele vai ser suspenso, né? Vai ficar pendurado. Ou seja, joga pendurado no próximo jogo. Tomou o terceiro, tá fora da partida que o Náutico faz em casa. Teve também o Enderson jogando como segundo volante. Luiz Felipe sentiu dores musculares, ficou fora do confronto, e o Betão também. Então, por essa razão, esses atletas não estiveram à disposição do treinador Hélio e também Guilherme. O Samuel, volante, se recuperou, mas ficou no banco, tá? Como opção, mas não entrou no decorrer da partida. O meio-campo teve ali os Dodô e o Juninho, tá? Aí o torcedor pode questionar, não, mas esse esquema é um esquema no 4-3-3. Não é, torcedor. Ele forma um 4-3-3 quando vai ao ataque, em alguns momentos, na movimentação tática do time dentro do jogo, para aquela ocasião, para aquele momento, para aquela situação, para aquela região. A formação tática original é um 4-4-2. Foi esse esquema que foi jogado ontem. Paulo Sérgio e Vinícius. Juninho, Dodô. Dodô sendo meio armador, Juninho caindo pela direita, mas participando dessas armações de jogadas, tá? Esse é o esquema que foi feito ontem, né? Na partida contra a equipe da Ponte Preta. E confesso a você, o lado esquerdo do Náutico, até falei isso para o Guilherme, do coletivo, fiz um questionamento sobre isso. Eu sinto que o lado esquerdo do Náutico tem mais projeção. É um lado esquerdo que cria mais, que participa mais. Participação de Vinícius, que jogou no seu lado original. Do Yuri Silva, que se entende muito bem com o próprio Dodô, com o Vinícius. Paulo Sérgio vira e mexe, aparece ali dando uma condição de jogo. Mas o lado direito do Náutico de ataque, eu sinto que precisa mais, gente. Precisa mais. Inclusive o gol, o pênalti marcado, o pênalti marcado é uma jogada pela direita do Arnaldo, que substitui o Matheus Ribeiro, tá? Então veja, precisa se trabalhar mais, porque hoje, na minha opinião, o Náutico é um time pendo, é um time que só ataca pelo lado, é um time que só joga pela esquerda, não joga pela direita, é pouco efetivo na direita, então precisa participar mais, precisa ter mais criação nesse lado direito, precisa ter uma participação. E aí o que cabe aqui, porque o Dodô cai muito pela direita, ou pela esquerda, perdão, cai muito pela esquerda, e aí se tem mais jogo ali. Ok, se entende. Mas aí, já que você tem um volante que também é construtor, aí você vai precisar da aproximação desse volante, do segundo volante, para que ele consiga criar jogadas em alguns momentos. Claro que a função dele é mais marcar, desarmar, mas que ele consiga entregar essa bola limpa para o ponta ou para o lateral, e o lateral encontra o ponta. E o ponta precisa fazer essa movimentação também, que o Juninho não fez isso. Apesar que tem elogios aí do Guilherme, porque o Juninho é importante na formação tática e vai. Mas a gente não tá jogando, gente. Vamos ser sinceros. Não tá jogando, pô. Não tá jogando. Ontem ele sumiu do jogo.
uma peça nula em campo. Então não tá jogando, tá? Não tá jogando. Se começou a ter jogada por ali, quando o Vinícius Júnior saiu, o Vinícius foi deslocado para aquele lado porque o Derek entrou. O Derek não, o Vitor Andrade. Vitor Andrade. Bem forte para sair a palavra correta. Então veja, o Vitor entrou pelo lado esquerdo, no automático o Vinícius foi deslocado para jogar pela direita. E teve mais ação ofensiva. E olha que não é a posição do Vinícius. Porque o Juninho não está fazendo isso, gente. Ah, é importante para marcação? É importante. Eu não vi isso. Confesso que eu não vi. E aí, o Náutico chega ao gol de pênalti, marcado pelo Vinícius, mais uma jogada pela direita. Então o Náutico teve um esquema no 4-4-2. No segundo tempo, teve a entrada ali do Vitor Andrade no lugar do Juninho. O Leonais saiu para a entrada do Ramon Carvalho, que finalizou a bola, pegou na mão do jogador e teve o pênalti marcado. Inclusive, teve um pênalti antes, mas o árbitro anulou. E aí o segundo pênalti o Zanovelli acabou dando. E ainda teve a entrada do Arnaldo no lugar do Matheus Ribeiro. Foram 4 mudanças, tá? O camisa 98, né, que é o Felipe Saraiva, ele até se preparou para entrar. Só que na hora que teve o pênalti, o primeiro pênalti, ele não fez a mudança, tá? E só utilizou 4 mudanças. A equipe da Ponte Preta é um time que não é ruim, gente. Não é uma equipe horrorosa, não. Tem o Elvis, que consegue jogar. O William Potker também, tá? O Luiz Felipe, tá? Inclusive, o time da Ponte Preta teve 2 jogadores expulsos, né? Teve o Jonathan Cafu, que entrou no segundo tempo, foi expulso. E teve também o Luiz Felipe, né? O Luiz Felipe também foi expulso. Deixa eu só confirmar aqui direitinho, para não falar bobagem. Não, perdão. Foi o Rodri Saraiva e o Jonathan Cafu, tá? Foram expulsos esses 2 atletas no segundo tempo, tá? Mas o Náutico foi melhor, tá, gente? Independente das expulsões, porque senão a gente vai ficar se apegar, quer dizer que o Náutico só jogou porque fulano foi expulso. Não foi isso. O Náutico fez um bom jogo, o Náutico jogou bem, o Náutico lembrou muito aquele time do Campeonato Pernambucano, então para mim, não tenho que falar da atuação do Náutico não. O Náutico fez uma boa atuação, claro, um jogo nota 7,5, não vou dar uma nota 10, né, jamais. 7,5, pegando para 8, uma nota boa, tá? Para o jogo do Náutico, debaixo de muita chuva, campo pesado, é, alguns erros de passes, que é até natural, um campo molhado, de muito peso, né? Apesar que a bola estava rodando direitinho, estava girando legal, estava rodando limpo, mas assim, de qualquer maneira, foi uma boa partida do Náutico e eu gostei sim da boa apresentação do Timbu, que teve um público pequeno, viu? 5.724 torcedores, 5.724 torcedores para uma renda de R$ 170.834. Essa foi a renda, essa foi o público, tá? Enfim, o Náutico venceu a segunda consecutiva. Repito, o Náutico neste momento está na 4ª posição com 6 pontos conquistados. Terá uma semana de trabalho, porque o Náutico só volta a campo agora no sábado, dia 11 de abril, às 8h30 da noite, contra a equipe do Ceará. Pois é, no Ceará. O Ceará que venceu o time do Cuiabá pelo placar de 2-0 fora de casa. Ou seja, o Timbu, 2 vitórias em sequência, 2 vitórias importantes. Agora tem um tempo para treinar. A reapresentação do time alvirrubro, do elenco alvirrubro, só acontece na quarta-feira. Melhor, na terça-feira. Quarta não, na terça-feira. Terça-feira, reapresentação do elenco alvirrubro, que está bem no Campeonato Brasileiro da Série B. 2 jogos, 2 vitórias. Esse é o time do Náutico. Bora falar do Leão, né? Falar do Leão da Praça da Bandeira, porque o Sport venceu mais uma na competição. Na verdade, a primeira, né? Não foi nem mais uma. Foi a primeira na competição, torcedor. E aí, ele, Perotti aos 41 minutos do segundo tempo, faz o gol que deu a vitória do Leão contra a equipe do Londrina. Torcedor, o Tubarão Paranaense começou melhor.
tá, torcedor? Foi pra cima, buscou o jogo, colocou pressão no Sport. A galera uma pressão no Leão, e essa pressão ela foi tão forte que o Sport acabou tomando o gol aos 23 minutos do primeiro tempo. O Bruno Santos marcou o gol a favor da equipe, né, do Tubarão Paranaense. No segundo tempo, o Sport reagiu, foi para cima, tá? Vou passar a escalação. Calma, eu sei que você tá doidinho para saber a escalação, para lembrar. E o Barleta sofre um pênalti dentro da grande área, aos 27 minutos. O Kevin abraçou o Barleta, pênalti claro, não tenho o que reclamar, tá, torcedor do Tubarão? E o Barleta vai lá e converte e faz esse gol aos 27 minutos. O gol de empate. E o gol da virada saiu aos 41 minutos com o Perotti. Mais uma vez, importante demais, gente. O Perotti, ele deixa ali, ele vai buscando esse espaço, está cavando esse espaço, como ali o camisa 9 do time. E entrou muito bem no jogo contra o Vila Nova, fez aquele gol que empatou a partida, né? Evitou a derrota do Sport em casa. E agora, fora de casa, o Sport consegue esses 3 primeiros pontos. É claro que o time tem algumas falhas. Tem falhas. Porque eu vou contar para você, viu? Quando eu vejo na escalação o Iago Felipe, eu já coloco a mão na cabeça. Meu Deus do céu. Como ele não marca, ele não faz porcaria nenhuma no jogo. E teve ali o Zé Lucas, jogou praticamente com 3 volantes, porque o Iago Felipe é um segundo volante? Não, não é. Ele é um meia, mas um meia estranho, né? Que não cria, não dá movimentação no jogo. Eu vou lhe contar, viu, gente? Tem certos jogadores que eu fico me perguntando como é que é contratado. Mas eu não vou aqui questionar isso muito, não, porque no esporte eu espero de tudo. E aí, o Sport jogou de Thiago Couto, Augusto Pucci, Marcelo Aju, Zé Marcos, Felipinho, Zé Gabriel, Zé Lucas, Iago Felipe, Biel, Barleta e Perotti. Essa foi a equipe do Márcio Goiano, que é o treinador interino. Time que teve muita dor de cabeça. Mas aí, veja o quão é importante, torcedor, uma análise. E aí a gente precisa bater aqui. O Márcio Goiano, ele leu muito bem o time. O time não conseguia jogar pela direita, pela esquerda, não conseguia ter movimentação no setor do meio de campo. O que é que ele fez? Ele fez uma mudança. Eu achei até arriscado, tá? Mas ele colocou o Zé, ele tirou o Zé Lucas no segundo tempo, colocou o Cleison. Por que ele fez isso? Eu até achei arriscado, porque ele tirou um volante e deixou o Iago Felipe. E depois ele desfaz também a bobagem. Ele coloca um atacante para pegar o Iago Felipe, jogar ali como um segundo volante, um cara que teria a responsabilidade de marmar as jogadas, né? Um segundo volante, jogando como meia, mas de fato. O Zé Gabriel como primeiro volante, ou seja, jogou com apenas um volante. E aí ele tinha 4 atacantes. Biel, tinha o Barleta, né, que sai depois que sai ali no decorrer do segundo tempo, fazendo gol, entra o Depena. E o Perotti, ou seja, ele tinha 4 atacantes, porque ele tinha o Cleison. Ele tinha um Cleison. E aí ele, teoricamente, ele puxou o, o menino Biel para ser um meio armador, para jogar de meio atacante. Colocou o Iago e Zé Gabriel, primeiro e segundo volante. E aí você atacava com 4 jogadores. E isso surtiu efeito. Surtiu efeito. Surtiu efeito. É tão tal que o pênalti sai, Barleta converte, tá? Aí o Barleta sai entre o DP, o time fica mais agudo, mais agressivo, vai para cima e sai o gol do Perotti, tá? Então, para mim, foi uma leitura de jogo importante. Um jogo que começou mal, o Sport oscilou, se encontrou na partida, no segundo tempo o Sport cresceu, foi melhor e mereceu a vitória. Então, para mim, uma vitória que não tem o que discutir. Vitória importante do Leão da Praça da Bandeira. Uma vitória que, para o Sport, além da importância, tem um significado muito grande, que é saber
entender o jogo, ler o jogo. E o treinador fez isso. Parabéns para o técnico interino. Que eu volto a dizer, viu? Eu ficaria com ele, como treinador. Você pode concordar comigo, sim ou não, discordar, falar que eu tô doido, que não é para fazer isso. Mas o time é mais organizado, gente. E aí ele tá entendendo o time. Márcio Goiano não é qualquer auxiliar, não. Ele é treinador. Tá? E ele sabe lidar com pressão. Já treinou vários clubes do país. Tá? Então, assim, para mim, tem um treinador em casa. Mas o Dalpozo está encaminhado, estão conversando. Eu gosto do Dalpozo, já falei sobre isso. Da história, do estilo de jogo que ele propõe a jogar, que ele busca. Tá? É um time conservador, mas não é retranqueiro. Não concordo com essa de ser retranqueiro. Até porque o Sport não tem essa característica também. Tá? Veja, Cleiton não é jogador retranqueiro. Tá? Marcelo Aju, que é um zagueiro, mas sobe muito. Então, para mim, não está um time retranqueiro. Enfim, vamos aguardar. O Sport venceu, está na 7ª posição e, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, só joga no sábado, dia 11 de abril, às 18 horas, contra a equipe do Avaí. Mas no meio de semana tem o Retrô, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste, jogo que acontece às 9h30 da noite, dia 8. Na Ilha do Retiro tem Sport e Retrô. O Retrô que tomou uma sapatada do 13, né? Na estreia da Série D. Perdeu para o 13, mas na Copa do Nordeste o Retrô está voando. Então, será um jogo interessante, encontro de líderes dos seus grupos, grupo C e D, né? Nesse jogo entre Sport e Retrô, na quarta-feira, dia 8, às 9h30. Às 9h30 da noite, exatamente. Tô doido, não. 9h30 da noite. Que horário, né? É isso, pessoal. Olha, deixa eu destacar aqui, tá finalizando, o vídeo ficou longo, mas é assim mesmo. Parabéns ao Maguari, gente. Maguari. Pois é, o Maguari estreou muito bem na Série D. Meteu uma goleada pra cima da equipe do ABC. 3-0, lapada no ABC, lapada no Elefante, pra e pra. Pois é, meu amigo. Que vitória grande, gigante do Maguari em casa, 3-0. Parabéns ao Suede Lima. Tem até entrevista aqui do Suede no nosso canal, tá? Pega aí, uma entrevista antiga que a gente conversou. Cara do bem, merece demais. E agora tem o Souza pela frente, fora de casa, né? Jogo que acontece no domingo, dia 12 de abril, às 16 horas. O Maguari vai subir pro Sertão. É longe, viu? É longe. Estive em Souza no ano passado. Então, parabéns aí ao Maguari. Que vitória gigante, cara. Que coisa linda. O Maguari vencendo. O Retrô acabou perdendo. E hoje o Central estreia contra o Laguna, tá? Hoje contra o Laguna. Jogo que acontece no Lacerdão, que tá bonito. Tá uma coisa linda. E o time do Decisão recebe a equipe do Sergipe. Isso. Não, Sergipe não, Lagarto. Então, hoje, no Sesc Goiânia, tem Decisão em Lagarto. E no Lacerdão, em Caruaru, tem Central e Laguna do Rio Grande do Norte. Então, veja, boa sorte aí para os nossos clubes pernambucanos nesta Série D. Parabéns, mais uma vez, ao Maguari. E ao Retrô é se recuperar. O Retrô agora muda a chave e pensa na Copa do Nordeste. Galera, se inscreva no nosso canal. Ativa o sininho, fizemos uma análise aqui dos 2 jogos e também falamos dos nossos clubes da Série D. E, claro, vai ter pré-jogo aqui nesse canal, porque amanhã, segunda-feira, tem a estreia da Cobra Coral, viu? Santa Cruz estreia na Série C contra o Sergipe, contra o Itabaiana. A gente vai fazer um pré-jogo bem legal. É uma interrogação esse time aí, do Claudinei, mas a gente vai fazer um pré-jogo bem legal aqui no nosso canal, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho e, claro, comenta muito esse conteúdo. Obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Valeu, turma. Tchau, tchau.